Olá pessoal do Me Salva, dando continuidade então aos nossos estudos de máximos e mínimos. Nessa aula aqui a gente vai fazer um exemplo aplicado, um exemplo de um problema real que envolve também modelagem. Isso às vezes é bastante difícil para o pessoal, né? Mas, enfim, é uma das questões mais comuns assim, né? de provas, de contextualização do cálculo. Né? A gente estuda a derivada para chegar nesse exemplo aqui, super importante. Então vamos lá, a gente tem um terreno, tá? E a gente precisa cercar esse terreno da seguinte forma. Dois lados opostos devem ser revestidos, né, por uma cerca especial que custa R$3 o metro linear. E os outros lados opostos aqui, esses outros dois lados opostos, podem ser cercados com uma cerca comum, que custa apenas R$2 por metro. E o problema pede o seguinte: quais são as dimensões do terreno de maior área que pode ser cercado com R$6.000. Então, olha só, ele quer o terreno de maior área. Isso daqui já te dá uma pista, né, do que tu quer fazer nesse problema. O que tu quer fazer nesse problema é o quê? Maximizar a função área, certo? A função área. Mas, enfim, gente, a gente não tem essa função área ainda, certo? A gente precisa, então, providenciar ela. Então, olha só, a gente começa um problema de modelagem partindo da restrição, né, daquilo que o teu problema não abre mão de que aconteça. Então, ele diz que o teu limite, o teu budget, o teu dinheiro é R$6.000. Então, olha só, R$6.000 vai ser igual a quanto, gente? 6.000 vai ser igual ao preço da cerca que tu vai pagar. Então, vamos começar lá a olhar para o terreno. Vamos dar nome para as variáveis, né, das dimensões. Vamos chamar essa aqui vertical de y e essa aqui de x. Se a gente quiser calcular quanto é que custa para fazer essa cerca, como é que vai ser? Bom, nós temos duas cercas aqui, azul, que vai ser a nossa especial, pode ser? Vamos botar aqui a nossa azul como sendo a especial e a nossa vermelha como sendo a comum, tá? Então, nós vamos pagar duas vezes, porque a gente tem 2x, certo? Tem x de um lado, tem x do outro. Porém, cada uma dessas cercas custa quanto? Custa 3 por metro. Então, nós temos que multiplicar esse 2x por 3, que é o preço que a gente vai pagar por essa cerca, certo? Então, a gente vai ter duas vezes o comprimento, né, porque está em cima e está embaixo, e 3 vezes porque é o preço. Além disso, a gente vai ter o quê? Duas vezes o y, certo? Duas vezes o y. Essa parte aqui, que multiplica quem, gente? Que multiplica o 2, que é o quê? Esse 2 é o preço da cerca comum. Então, aqui a gente tem a cerca especial, aqui a gente tem a cerca comum. Só trabalhando um pouquinho em cima desses números, nós vamos chegar em 6.000 igual a 6x mais 4y, ok? Beleza. Essa função aqui que a gente acabou de encontrar é uma função que relaciona o nosso x com o nosso y, certo? Nós temos aqui basicamente uma retinha, uma função de primeiro grau escondida aqui para dentro. Mas o que a gente quer fazer é maximizar a função área. Onde é que está essa função área? Miguel, não sei como é que faz isso, cara. Mas eu sei que a área desse meu retângulo vai ser calculada como? Vai ser calculada por x vezes y, base vezes altura. E é justamente essa função aqui que a gente vai querer maximizar. Bom, a gente só tem variáveis aqui, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? Tem x e tem y. Na prática, o que a gente tem aqui é o quê? A, que depende de x e depende de y, igual a x vezes y. Essa função aqui, no início do cálculo 1, agora a gente não pode tirar o máximo dela, a gente não pode derivar. A gente precisa ter uma função de apenas uma variável. Para quem que a gente vai recorrer para encontrar isso? Nós vamos recorrer à nossa função vínculo, que vai ser justamente essa função aqui, trabalhada um pouquinho. Eu tenho que eliminar ou o x ou o y daqui, certo? O que eu vou escolher? Tanto faz, vai dar exatamente a mesma coisa lá no final. Vou escolher então aqui isolar o meu y, certo? Isolando o y vai ficar como? Vai ficar o 6.000 lá do outro lado, o 6x passou para cá como menos 6x, e tudo isso daqui eu dividi pelo y aqui, divido por 4, certo? Simplificando, a gente vai ficar com 6.000 por 4 dá 1.500, e o 6x por 4 não dá para simplificar muito, né? Vai ficar simplesmente 3x por 2. Beleza, essa função aqui que a gente acabou de encontrar
é a nossa função vínculo lá dos nossos problemas de modelagem. Ele vincula o nosso x com o nosso y. Essa função aqui é justamente a função que nós vamos utilizar para nos ver livre desse y da função área aqui. Como é que vai ficar então minha função área? Minha função área vai ficar área igual a x que multiplica quem? Que multiplica o 1.500 menos 3x por 2. Ok? E agora nós temos apenas x nessa função e, portanto, a nossa função área passa a ser a de x em vez de a de xy como era antes. Beleza? É justamente essa função que a gente vai trabalhar daqui para frente. Então, olha só, vou reescrever ela aqui em cima só para a gente não perder, né, o raciocínio. Já multiplicando aqui, como é que vai ficar? Nós vamos ficar com 1.500 que multiplica o x, 1.500 que multiplica o x, menos o 3 dividido por 2 vezes o x ao quadrado. Só estou fazendo aqui, né, a propriedade distributiva. X vezes 1.500, x vezes menos 3x por 2. Beleza? Então tá. Essa função aqui é a função que a gente quer maximizar. Nós queremos um máximo dessa função. Como essa aqui é uma função de segundo grau com coeficiente negativo, a gente sabe que ela vai ter essa cara assim, né? E lá no pico vai ter um máximo. Tu poderia calcular esse máximo simplesmente calculando o vértice dessa parábola. Mas como a gente está aqui em cálculo, a gente está aprendendo a derivar, beleza, vamos fazer pelo método, pelo padrão aqui que a gente tem que seguir. Primeiro passo é tu encontrar a derivada dessa tua função. Derivando o a', derivando a vai ficar, deriva o 1.500x vai dar 1.500. Deriva o menos 3x por 2 vezes x quadrado vai dar menos 3 meios. O 2 cai aqui para frente, o 2 lá em cima perde uma unidade. Corta esses aqui, vai ficar como? Nós vamos ficar com 1.500 menos 3x. Essa função que a gente acabou de encontrar aqui é a função derivada, né? É o meu a' de x. O que eu tenho que fazer para encontrar, né, o meu ponto de máximo, seja lá o que for? Eu tenho que encontrar o meu ponto crítico. Como é que eu encontro pontos críticos? Encontro pontos críticos tirando derivada igual a zero. Certo? Isso aqui é o que a gente faz para encontrar os pontos críticos. Passando o 3x para o outro lado, nós vamos ficar com 1.500 igual a 3x, e, portanto, o nosso x vai ser igual a 1.500 por 3, que dá 500. Esse cara aqui é o nosso único ponto crítico, e a gente pode, né, suspeitar que ele venha a ser o nosso ponto de máximo. Como é que a gente vai fazer para ter certeza absoluta que esse cara é um ponto de máximo? É muito simples, né, gente? Nós simplesmente temos que analisar o sinal da nossa derivada primeiro. Então, vamos ver aqui o nosso gráfico aqui, né? Tem o quê? Tem o nosso ponto crítico sendo 500. Vamos pegar um ponto antes e um ponto depois para analisar isso aí. O que a gente pode fazer também, de um jeito bem simplificado, é o seguinte, né? Quem que é o gráfico da nossa derivada? A nossa derivada, a nossa a' de x, tá aqui, né? A' de x, que é igual a 1.500 menos 3x. Isso daqui é uma reta decrescente, certo? Uma reta decrescente que corta o eixo dos x aonde? Justamente no 500, que é o ponto que a gente encontrou, que é a nossa raiz. Então, na prática, o que a gente está falando é de uma função assim, certo? Se a gente tem que analisar o sinal, como é que fica? De 500 para a esquerda, ela é positiva. De 500 para a direita, ela é negativa. Isso revela para a gente o quê? Um comportamento crescente até o 500 e um comportamento decrescente depois do 500. Revelando assim para a gente, né, se ela é crescente, depois ela é decrescente, isso aqui revela para a gente um ponto de máximo. Um ponto de máximo. E beleza, né? Era justamente o que a gente queria encontrar. Um ponto de máximo em x igual a 500. Podemos garantir que é um ponto de máximo? Podemos. O que falta só para tu acabar o exercício e gabaritar ele, né? Acertar? Ele te perguntou quais são as dimensões do terreno de maior área que pode ser cercado com R$6.000. O que falta tu dizer? A outra dimensão, o x tu já achou. Falta apenas tu encontrar quanto é que vale o teu y. O teu y vai valer quanto? Teu y vai ser y igual a 1.500 menos 3 vezes o 500 sobre 2.
Quanto é que vai dar isso? Isso daqui vai dar y igual a 3 vezes o 500 é 1.500, 1.500 por 2, que vai ser 750, 1.500 menos 750, que vai dar 750. Então tá aqui, né, gente? Quem são as dimensões do teu terreno? As dimensões do teu terreno são x igual a 500 e y igual a 750. X igual a 500 e y igual a 750. Certo, gente? Então tá, esse é o procedimento padrão aqui para a gente analisar questões de máximos e mínimos. Mais difícil do que isso não fica muito, tá? Tudo certo? Então tá, beleza, gente. Até a próxima.